extremamente detalhado e hoje eu vou fazer um corte que é o corte americano ou o taper, né? Mais conhecido popularmente entre os clientes como corte americano, mas o nome técnico dele, né, de barbeiro para barbeiro se chama taper, beleza? Eu vou mostrar tipo tudo no detalhe mesmo, cada passo aqui ao vivo pra gente não cortar nada e vocês conseguirem aprender de uma forma bem completa, beleza? Então presta atenção em cada detalhe. Pega papel e caneta, anota, porque isso daqui vai ser uma aula e eu te garanto que muito do que tu vais aprender aqui vai ser muito melhor do que qualquer curso presencial. Eu te garanto isso, tá? Tu vai chegar ao final dessa aula aqui sabendo como fazer um corte americano ou o taper. Se por acaso tu não me conhece, meu nome é Felipe Caetano, eu sou professor de barbearia há mais de 10 anos, sou barbeiro há 12 anos e faço conteúdo aqui no YouTube, no TikTok também, nas redes sociais de maneira geral, ensinando a galera a cortar cabelo e hoje especificamente em como fazer o taper. Fechou? Tamo junto? Podemos começar? Se a gente puder começar, se eu já puder começar, já bota um ok aí na tela, tá? Minha esposa tá olhando a tela e a hora que vocês derem um ok, a gente já começa a fazer o corte. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o corte, pode ir colocando também, que ela vai ler as dúvidas para mim. Fechou? Podemos começar? Bora? Então, bora. Seguinte, pessoal, o taper, ele é o corte mais tranquilo de todos. Sinceramente, se tu consegue fazer um degradê, o taper tu vai estirar ele assim, ó, com muita facilidade, tá? Pra gente conseguir fazer um taper com muita tranquilidade, a gente primeiro vai preparar ele muito bem. Então, para preparar ele muito bem, eu vou definir o que tu sempre precisa definir quando vai cortar um cabelo, que é o tipo de movimento que tu vais iniciar. Então aqui nesse corte de cabelo dele, eu vou fazer um taper, mas só que o corte na lateral vai ser um corte mais quadradinho. E aí eu vou começar esse corte com um pente 3. A gente vai finalizar o corte todo e por último a gente vai fazer a graduação, o taper. Então eu venho com um pente 3, alavanca totalmente fechada e aqui eu vou trazer esse cabelo, ó, penteando ele pro lado mesmo, em direção à máquina, ó. Pode pentear mesmo. Não precisa puxar muito aqui de cima, porque aqui o cabelo está curto e não vai chegar, então não tem necessidade. E aí a gente vem com um pente 3 e eu vou subir retinho aqui, ó. Veio retinho. Beleza, quase não pegou. Então eu vou mudar para o pente 2, alavanca totalmente aberta. Bora lá. E eu venho... Beleza, agora pegou. Show. E aí eu faço esse movimento. E aí lembra sempre que o cabelo ondulado, né, ele mexe muito. Então a gente passa a máquina aqui no cabelo ondulado e ele não corta totalmente essa região aqui. Então uma técnica muito legal para o cabelo ondulado é eu passar a máquina aqui, ó, retinha, e depois mudar a minha posição. Eu tô olhando lateralmente e também trabalhar, ó, ao contrário aqui, ó, lapidando, pra gente tirar todo o fiozinho de cabelo. Então beleza, então nessa primeira parte, pente 2 aberto, e aí tu vai se passando, observando, enxergando bem o que tu tá cortando, te posicionando bem corporalmente, né? Sempre com o pentezinho, ó, na mão livre, para quem é destro na mão esquerda, para quem é canhoto na mão direita. Passou, vai girando o cliente, tu pode girar o cliente no melhor ponto de luz para ser mais fácil de enxergar. Eu não vou me preocupar tanto com essa parte de baixo. Ah, vou sim, porque não é degradê, né? É taper, então aqui eu tenho que cortar já, ó. Se fosse degradê eu não me preocuparia. Mas como é um taperzinho só aqui, ó, e na parte de trás, então eu tenho que me preocupar. Então eu venho fazendo, ó, sempre com bastante apoio, com bastante tranquilidade, ó, passou, gira o cliente, baixa um pouquinho a cabeça dele, organiza o cabelo. Se não estiver cortando muito bem, porque o cabelo é muito grudado na pele ou o cabelo está muito curtinho, tu podes utilizar o pente, ó, como suporte para levantar esse cabelo e conseguir cortar esse cabelo com mais eficiência. Essa é uma técnica que ajuda muito em cabelo de criança, porque geralmente tem esse cabelo bem colado na pele, é muito comum isso acontecer. E a gente vai passando, ó. Essa parte é a parte tranquila, né? Acredito que a maioria já consiga trabalhar muito bem aqui, mas se tu ainda não consegue, o que tu precisa fazer é estabilizar bem os teus movimentos, fazer os movimentos com bastante calma, com bastante tranquilidade, tá? Quando a gente está começando, né?
principalmente, especialmente para ti, a gente não se preocupa tanto com o tempo de corte não, tá? A gente se preocupa muito mais em trabalhar os movimentos da forma correta, em conseguir criar habilidade com os movimentos e deixa o tempo vir com o tempo, tá? A gente vai criando costume quando tu criar a habilidade, os teus movimentos começarem a ficar mais automatizados, tu vai ver que essa movimentação, tu vais conseguir fazer ela mais rápida e vais avançando muito mais rápido. No início, te preocupa em fazer o movimento correto, estabilizando bem esse movimento, seguindo bem retinho, observando se está cortando, se não está. Isso é o mais importante, tá? Foi, penteou, foi, penteou. Maravilha, com bastante calma. Eu tenho certeza que muita gente está começando do zero aí. Tem muita gente que está começando do zero, que está começando agora, que está ainda um pouco inseguro na hora de cortar. Acho que tem bastante gente, né? O início é sempre um pouquinho mais complicado, a gente fica um pouco mais inseguro na hora de cortar cabelo, principalmente quando pega um degradezinho, né? Beleza. Observando bem, cada fiozinho, não posso deixar nenhum fio de cabelo escapar, cara. Eu tenho que garantir que esse corte ele vai ficar limpinho, todo fio cortado. Deixa eu virar um pouquinho mais para vocês aqui, ó, todo fiozinho cortado. Beleza, aí eu passei e o que eu vou fazer? Aquele esqueminha lá, ajeita a cabeça do cliente, veio, contrário, contrário, contrário. É o contrário, só toma cuidado aqui para não arredondar, tá? E também quando for fazer esse movimento, crava bem os teus pés no chão, estabiliza bem o teu movimento, tá? O teu corpo, né? Estabiliza bem ele para que tu tenhas muito controle do movimento em si, para não escapar e tu acabar entrando demais e fazendo um buraco na cabeça do cliente. Veio, te posiciona, olha onde é que tu queres cortar, é aqui, beleza, passo. E olha só, eu estou passando e eu estou observando o que eu estou cortando. Eu não estou passando e só passando porque eu tenho que fazer esse movimento. Não, eu estou passando e eu estou olhando o efeito do que eu estou fazendo. Isso, cara, é um registro muito importante, especialmente para ti que está começando. Tem que passar, tipo assim, passou, beleza, o que aconteceu? E aí tu vai tendo esses registros visuais e tu vai conseguir, com o tempo, identificar melhor onde é que tu tens que cortar, onde não precisa cortar. É uma dificuldade gigantesca de quem está começando, né? Descobrir se será que já tá bom? Será que eu já posso parar? Essa é uma dificuldade que a gente tem enorme. Eu, pelo menos, quando comecei, eu tinha, né? Será que eu já posso parar? Porque a gente vai passando e parece que sempre tem barulho de cabelo cortando, né? E parece que nunca tá na hora de parar, tem que ficar passando. Aí quem é muito perfeccionista acaba levando horas para cortar um cabelo, né? Então eu tenho que olhar, beleza, aqui tem um volumezinho um pouquinho mais acentuado, aqui, um cabelo um pouquinho mais para fora. Então eu venho, estabilizei bem, cravei bem os meus pés, trabalhei. Opa, começou a melhorar. Opa, começou a melhorar. Opa, pô, excelente. Tirou, vamos pro lado. Veio, tem um pouquinho aqui para mim, talvez vocês não consigam enxergar. Fechou, beleza. Tá feito esse primeiro passo aí, A gente conseguiu já estruturar bem ele. Eu vou dar uma olhadinha no espelho aqui, excelente, já cortamos essa lateral. Bacana. Agora, antes de ir para a parte de cima, né? A gente vai fazer o acabamento. E aí, cara, eu vou fazer o acabamento completo. Para quem está começando, é importante fazer isso, tá? Para quem já é um pouquinho mais avançado, não precisa fazer o acabamento da costeleta, nem a parte de trás, tranquilo, tá? Mas para quem está começando, é importante fazer esse passo aqui, porque isso vai te dar uma boa noção de onde trabalhar o taper, tá? O taper dele vai ser um pouquinho mais alto, não vai ser tão baixinho, ele vai ser mais agressivo mesmo, tá? Então eu vou fazer o acabamento só para que eu tenha realmente uma boa visão. Então veio, penteou, bateu aqui. Aqui, por enquanto, eu vou fazer um desenhozinho, Vai trabalhando com muito apoio,
Uhum. Excelente. Aqui essa parte, ó, eu vou trabalhando e observa que o meu dedo, ó, ele vai em contato aqui, ó, para que eu tenha bastante estabilidade, ó, nessa movimentação, tá vendo, ó? Fazendo ela bem devagar, consegue ver, ó? Eu consigo fazer ela bem devagarinho, tá vendo, ó? Porque eu vou apoiando aqui, ó, e isso faz com que eu mantenha a estabilidade do movimento com mais facilidade, tá? Né? Quem tem essa dificuldade de fazer aqui, ó, foi, ajeita, ó, apoia bem, apoiou bem, beleza, ó, gira lá no dedo, ó, gira lá no dedo, gira lá no dedo. É diferente de tu não apoiar, porque quando tu tá só aqui, ó, que só tens o controle, ó, dos teus dedos aqui, tá vendo, ó? E aí é mais fácil de oscilar. Quando eu tô aqui, ó, eu só preciso girar, eu tenho um apoio só, ó. Fica mais fácil de desenhar, entende? Então o dedo médio ali, ele é bem importante, tá bom, ó? Legalzinho, né? Ficou bacana, né? Beleza? Mas aqui é só por enquanto pra gente ter uma referência, tá? E aí venho atrás da orelha, penteei bem, penteei. Mesma coisa, ó. Ó o dedo apoiadinho ali, ó. Gira, 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 gira. Penteou. Baixa a orelha, baixou bem a orelha dele vai bem, é tranquila de trabalhar, algumas orelhas são um pouquinho mais duras, tá? A dele é excelente. Apoio a máquina, ó, aqui no meu dedo. Perfeito. Penteou de novo, baixa a orelha. E entrou, legal. Essa parte, sempre quando for trabalhar, trabalha, cara, com muita tranquilidade, tá? Bem estável o teu movimento, para não fazer buraco, para não dar nenhum problema. Eu observo agora, eu vou trabalhar essa parte aqui dele. Ó, ele vai abaixar um pouquinho a cabeça para facilitar o ângulo para mim e eu vou girar um pouquinho a cabeça dele assim, ó. Que aí abre toda essa parte aqui, ó. Beleza? Então trabalha bem a cabeça do teu cliente para um lado, para o outro, para facilitar, para tu conseguir encontrar um ângulo que seja mais fácil de trabalhar, sabe? Ó, penteou, beleza, agora retinho, retinho. Aqui eu vou entrar um pouquinho a mais para dar um desenho bem legal pro nosso taper. Perfeito. Esse acabamento na lateral, cara, assim, todo mundo tem que fazer, tá? Não só quem está começando, não. Porque isso vai te dar uma excelente referência pro taper. Aqui atrás não precisa, tá, gente? Aqui atrás é tranquilo. Beleza, agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Fechou? Estão vendo bem aí? Então, né? Legal, aí a técnica é a mesma, né? A gente só vai repetindo a técnica com bastante cautela. Então veio, ajeitou a minha mão aqui, ó, apoiando, eu apoiando. Ó, foi, 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 foi. Beleza. Faça a costeletinha. Não vou me preocupar muito com a altura aqui, tá? Vai acabar sumindo, né? Então não precisa se preocupar tanto. Veio. Foi. 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 Penteou. Beleza. Bem apoiadinho fica muito mais fácil. E aí, beleza. Não muda nada. A gente vai sempre utilizar bastante apoio aqui na hora de trabalhar, né? Tenta só automatizar esses movimentos, deixa o movimento fácil, o movimento automático, para que quando for lidar no teu dia a dia com volume grande de clientes, né? Tu tenha sempre a mesma movimentação, consiga ficar especialista na movimentação e facilitar todo o teu corte. Show? Se tiver alguma dúvida aqui,
Vocês podem colocar... Tem? Pode falar. Cabelo igual no menino fazendo degradê redondo, eu defino a aresta com algum número antes ou preserva a aresta e tira na tesoura de desbaste? Tá. Sempre quando a gente for... Existem várias maneiras de se fazer, tá? Ele perguntou se quando vai fazer no cabelo, no estilo dele, um degradê mais arredondado, né? Qual é o processo para fazer? Existem várias maneiras de se fazer o arredondado, tá? Tu podes fazer na tesoura, tu podes fazer no pente corrido. Como eu ensino? Eu ensino no primeiro movimento. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo mais quadradinho. Então, o primeiro movimento, que foi com o pente 2 aberto, eu já fiz ele quadrado. Se esse degradê fosse arredondado, esse primeiro movimento eu já entraria um pouquinho mais, ó, e já arredondaria, né? Tiraria já um pouco mais essa aresta. Então, eu mudaria o primeiro movimento. Tá bom? Boa pergunta. Beleza, vamos seguir aqui. O Paulo falou que queria comprar o curso. Paulo, a gente no momento está com as inscrições fechadas, tá? Mas na próxima semana, na quinta-feira, 9 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso de degradê, tá? E fica ligado que a gente sempre faz uma promoção dando equipamentos para os primeiros alunos que entram no curso, tá? E é sempre uma promoção muito legal, ela só é limitada. Mas fica atento aqui nas redes sociais que na próxima quinta, 9 da manhã, a gente vai divulgar para vocês. Eu ainda não sei quais os equipamentos que nós vamos conseguir com a Mega para dar para os alunos, tá? Mas espero que seja coisa boa. Bora lá! Então aqui a gente mantém. E fechou. Beleza, não tem tanta dificuldade assim, né? Eu acho que quando vocês saem de uma aula aqui do YouTube e vão treinar no dia a dia, né? Às vezes tem aquele sentimento de, nossa, mas só que parecia muito mais fácil quando o Felipe estava fazendo. Por que esse sentimento ele acontece? Esse sentimento acontece porque eu já tenho os movimentos automatizados, né? Na hora de pegar uma tesoura, pegar uma máquina, eu já tenho essa prática dos movimentos. Então, quando eu vou cortar, fica muito mais fácil para mim. Então, o que vocês precisam fazer é automatizar o movimento de vocês. Quanto mais vocês automatizarem o movimento de vocês, melhor e mais fácil, tá? Então, por isso que eu sempre digo, né? Pratica muita automação do movimento. Simbora. Agora a gente vai molhar um pouquinho o cabelo dele. Vou regular aqui o borrifador, tá? Opa. Ó, o borrifador, até o borrifador tem técnica, né? O borrifador ele precisa, não sei se vai pegar, né? Mas tipo assim, ó, ele precisa borrifar, tá? E aí quando a gente vai borrifar na cabeça do cliente, não bota muito perto, porque senão tu vai se concentrar tudo num ponto e vai acabar escorrendo, tá? Tu vai afastar um pouquinho e quando tu for bater, não bate direto, bate um pouquinho assim, ó, jogando um pouco para fora, ó, e mexe com a mão, ó, mexe com a mão, mexe, mexe. Se for o caso, ó, protege um pouco o rosto do cliente, ó, foi. Beleza. E vai espalhando bem aqui, ó, pro cabelo dele absorver a água e não ficar escorrendo, tá? Apareceu bem no vídeo o borrifador, né? A água expandindo, né? Ó. O cabelo dele não é um cabelo difícil de cortar, não, né? É um cabelo até bem bonito, né? É bem... não tem muita falha e tal. Vai ficar bonito esse corte nele aqui. Principalmente porque é um cabelo bem preenchido, né? Quando o cabelo é bem preenchido, o degradê fica muito show. Perfeito. Vou pegar uma toalhinha. Tirar o excesso. Show! Agora a gente vai para a parte da tesoura.
E aí aqui a parte na tesoura, ela vai ter basicamente 2 passos, tá? Eu vou virar para eles. Pegou bem? Fechou, né? Eu vou baixar só um pouquinho. Não, esqueci de baixar. Foi. Beleza. E aí a gente vai, primeiro, cortar aqui no centro. Eu vou basicamente igualar esse cabelo, tá? Ó, então veio, peguei a mecha. E aí eu vou cortar. Cortei. Vou pegar de novo, tá? O cabelo cacheado. Ah, Felipe, é tão difícil cortar o cabelo cacheado, né? A tesoura não pega tão bem. É realmente mais chatinho de pegar. Então, a gente tem que fazer mais vezes cada tesourada. Então, eu venho, ó, mais vezes, bate. Vou pegar de novo. Quando tu observar aqui, pô, faltou cabelo, né? Faltou cabelo aqui, escapou um outro, ó. Olha como aqui, ó. Vamos ver se dá para eles enxergarem bem, ó. Mas tem uns fios aqui, ó, uns fiapos aqui que não foram cortados. É muito comum isso acontecer em cabelo ondulado, tá? Por quê? Porque o pessoal não revisa. Precisa revisar, ó. Tem que revisar. Revisa para conseguir cortar todo o fio, ó. Ó. Beleza, agora sim, melhorou. E a gente vem para trás. Então eu tô pegando aqui, ó, no centro. Esse é um cabelo que, por exemplo, aquelas técnicas de divisão, elas não vão funcionar, entendeu? Como é que tu vai dividir esse cabelo aqui? Então, pro dia a dia, muitas vezes a técnica de divisão a gente não utiliza ela, né? Porque não funciona pro dia a dia. Eu gosto de cortar bastante cabelo pro dia a dia, que é o que importa pro barbeiro, né? Pegar qualquer tipo de cabelo e conseguir entregar um ótimo resultado, ó. Veio, sempre fica uma pontinha ou outra. Então, basicamente, é como se eu cortasse 2 vezes aqui, né? Como se eu cortasse 2 vezes o cabelo dele. Então, veio, pegou, puxou, pegou de novo. E venho para trás. Aqui provavelmente vai sair um pouquinho mais. Ó, cortou. Perfeito. Vou pegar de novo. Continua para trás. Alguma dúvida sobre essa parte? Alguma coisa que tu não entendeu? Pode mandar, tá? Aproveita agora e tira as tuas dúvidas. Vale lembrar, galera, que na próxima semana, tá? As nossas lives serão às 8 horas da noite, porque a gente vai ter um evento acontecendo aqui no canal, que é a Semana do Degradê Perfeito. A gente vai focar durante a semana inteira conteúdos de degradê, para tu conseguir fazer um degradê rápido, limpo, sem marcações, entregando conteúdo mesmo, tá? Jogando conteúdo e ensinando de verdade, não, sem esconder nada. Vocês vão ver na prática, vou cortar cabelo do início ao fim, mostrando toda a parte do degradê para vocês. Show de bola. O Francisco perguntou qual é esse corte e qual número passou na lateral. Tá, beleza. Francisco, esse corte aqui é um corte americano que a gente vai fazer, ou o taper, e eu passei o pente 2 aberto na lateral, tá? Fiz aqui o meio e agora eu vou fazer um pouquinho essa região aqui do lado. Então o meio tá feito, beleza. Vou fazer um pouquinho para o lado. Um pouquinho para o lado. Pegou. Show de bola. E aqui, ó, eu vou manter a pegada 2 vezes, tá? Às vezes eu não faço isso porque aqui às vezes é um pouquinho mais tranquilo. Ó, olha só. Ó. Acabou escapando aqui, né? Então tem um pedacinho maior, ó. Show de bola. Vou voltar e vou pegar mais uma. E venho reforçando. Aí eu vou voltar a falar para vocês, né? A gente não pode cortar cabelo só seguindo um passo a passo. A gente tem que entender o que a gente está fazendo e a gente também tem que começar a perceber visualmente o que está certo e o que não está. Esse treino visual na barbearia é o que diferencia muito o barbeiro, tá? Tu
tens que entender o que tu estás fazendo, tens que observar o que tu estás fazendo. Não podes fazer de olho fechado, então pode desligar o teu cérebro, né, e começar a fazer. Não, tu tens que seguir o passo a passo e tu tens que olhar, tá, beleza, ó, tem uma ponta sobrando aqui, ó, vamos trabalhar, certo? Não tirou totalmente, pô, tem que estar atento, entendeu? Ó, estou atento, ó, beleza, reforcei. Vou pegar para trás, que eu sei que o próximo passo é para trás, certo? Fiz o próximo passo, fiz o movimento. Ah, beleza, tem uma ponta aqui. Tá, ainda ficou mais uma pontinha. Perfeito, agora o serviço está bem feito e a gente vem para trás. Então, claro, eu tenho um passo a passo que eu preciso seguir, mas eu tenho que ser inteligente no que eu estou fazendo, eu tenho que observar o que eu tenho que fazer. Então, ó, mete o olhão aqui, ó, tá, ó, esse lado estava bom, não preciso, vou seguir, ó. Beleza, aqui tem pouca coisa também, mas não consegui cortar tudo. Volto e trabalho, e venho trabalhando. Então vocês podem seguir, cara, e na tesoura aqui tu pode seguir exatamente esse processo que eu tô fazendo para 99% dos cabelos que tu pegar. Cada 100 cabelos, 99 tu podes fazer o que eu tô fazendo. Mas tu tens que entender, né? Tu tens que olhar. Cortou, foi o suficiente, não foi? Opa, tô tirando demais. Pegou uma mecha, tu pegou uma mecha, ficou uma ponta grandona para tu tirar. Tá, será que eu devo tirar ou será que eu não devo? Tu tens que começar a conseguir interpretar esse tipo de coisa, tá? Isso é extremamente importante. Perfeito. Então nós pegamos aqui, aqui, aqui. Agora a gente vai pegar lateralmente. Vamos lá. Aí tu vai ajeitar a cabecinha do cliente. Veio aqui na lateral, ó, dedinho reto, vou pegar 2 vezes, foi, tesourinha reta, mais um para trás, pegou, dedinho reto, tesourinha, aí vou dar uma dica para ti aqui, ó, pegou, certo? Quando tu for pegar, cuidado com esses teus dedos aqui, ó, porque esses teus dedos, assim, ó, se eles ficarem nessa posição, eles vão afastar a tua tesoura da linha de corte. E aí tu vai acabar, ó, cortando com a ponta. Então joga eles, ó, aqui pra cima. E aí olha só, como eu consigo alcançar muito mais fácil. Outro detalhe, tá vendo que eu tô perto da orelha? Não abre muito perto da orelha, ó. Abre pequenininho perto da orelha pra gente diminuir a chance de cortar a orelha do cliente. Gente, não pode cortar a orelha do cliente, tá? Tá, se vocês não sabem, tá? Não pode. Mas o que eu digo que não pode é nunca pode acontecer de vocês cortarem a orelha do cliente, tá? Tem que tomar um cuidado gigantesco. Tá ali, presta atenção no que tá fazendo. Bota o cérebro para trabalhar, não desliga o cérebro, continua com ele. Vai, observa, analisa, presta atenção. Tá? A barbearia ela tem muito disso, ela tem muito da energia que tu coloca na hora que tu vais cortar um cabelo. Tem barbeiro que trabalha muito bem, que é excelente, que tem técnica, que consegue fazer tudo, que se o cara chegar com energia baixa, sem prestar atenção no que está fazendo, ele vai errar o corte de cabelo. Então a gente precisa botar essa energia, essa concentração em cada corte que tu vai fazer. Presta atenção, observa, esteja atento, bota o cérebro para trabalhar, não desliga ele, hein? Beleza, estou voltando aqui, ó, só para garantir que eu vou cortar cada fio de cabelo. Show de bola. Ó, eu vou te falar que esse cabelo aqui, ele teve uma pontinha ou outra que eu peguei, tá? Mas esse cabelo ele não foi mal cortado da última vez, não. Esse cabelo ele foi bem cortado da última vez, tá? Foi bem cortado. Teve só uma pontinha aqui, ó. Geralmente, cabelo nesse formato, mais ondulado, assim, ó, eu pego muita ponta fora, muita. Aqui eu peguei 2 no máximo. Então, não é ruim, tá? Porque pode acontecer também, né? De deixar escapar, a gente não é perfeito, né? Como ser humano. Mas, geralmente, eu pego muita coisa errada. Esse aqui eu gostei, cara. Cortaram bem. Agora é o lado esquerdo. Vou virar ele. Deixa eu virar ele aqui e a gente já posiciona a câmera para vocês. Foi? Okay. Perfeito. Certinho, né? Vamos lá. Então aqui a gente já fez esse lado. E aí, pô, pra ti que já me acompanha, né? Agora a gente vai fazer o lado esquerdo. E a mesma coisa. Eu vou dar uma penteadinha pra cá. Ó. Ó, aqui já tem um pouquinho mais, né? E aí eu vou começar o lado esquerdo. Aí o lado esquerdo
eu viro a cabeça dele um pouquinho aqui para mim, é só para eu facilitar, tá? Se for um adulto, tu baixa só um pouquinho a cabeça do adulto para vocês não ficarem olho no olho se encarando, né? Que é meio estranho, tá? Então aí baixa só um pouquinho. Então veio aqui, ó, pegou lá a primeira mecha, vai com bastante cautela, vou pegar de novo, peguei de novo, cortei, bora para a próxima, observo, vou pegar de novo, aqui é um pouquinho mais difícil, né? A gente sempre tem um lado que é um pouco mais complicado. Para quem é destro é o lado esquerdo, para quem é canhoto é o lado direito. Pegou, ó, pontinha. E a gente precisa de uma atenção um pouquinho maior para trabalhar essa região aqui. Ó. Bota um pouquinho mais de energia. Então veio, pegou, concentrou, cortou, cortou. Não cortou tudo. Pego de novo, cortou, cortou, cortou. Excelente. Sigo. Beleza. Cortei. Cortei. Esse aqui tirou tudo. Agora sim. Ó, olha como esse lado aqui está um pouquinho maior, ó. Foi. Cortei. Foi. Cortei, cortei. Vou pegar de novo. Se tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Pode mandar aí que a gente está ligado. Show de bola. Pegou. Um detalhe importante também aqui quando vocês vão cortar é o seguinte, ó. Cortei. Vou pegar a próxima mecha. Eu não larguei ela, né? Eu venho com o pente por baixo, aí eu largo, porque daí eu sei a mecha que eu peguei. Vou pegar de novo, vou fazer no mesmo lugar. Beleza? Vou para a próxima, ó. Peguei aqui embaixo, sigo um pouquinho, pego, empurro, penteio. E aí eu venho, pá, corto. Pá, corto. De novo, gancho. Veio um pouquinho. Foi. E vou seguindo. O Marcelo perguntou como não deixar arredondado. Tá, vamos lá. O não deixar arredondado, ele está sempre relacionado ao pente, a máquina que tu vai passar na lateral. Se tu passar esse corte retinho, esse corte ele vai ficar quadrado, tá? Quando a gente fala em quadrado e arredondado, para esse corte de cabelo, a gente está falando sempre na lateral. Então, por exemplo, quadrado aqui, eu tenho que seguir reto, certo? Arredondado, eu sigo a estrutura do crânio, entro na aresta. Triangular, eu puxo para fora, beleza? Felipe, mas esse corte, ele está ficando arredondado nessa parte de cima. Essa parte de cima, ela arredonda sempre que eu conecto o cabelo. Todo cabelo conectado, ele é arredondado nessa região aqui, ó. Todo, tá? Se tu vier e cortar tudo retinho aqui, ó, tudo retinho, tá? Tudo reto. E depois tu conectar, aquilo que tu fez reto vai arredondar aqui, ó. Então essa parte de cima, para ela ficar, né, se for essa a tua pergunta, absurdamente quadrada, o cabelo precisa ser desconectado. Então, na hora de passar a máquina, eu faço a separação desse cabelo para manter, ó, ele lá em cima, né? Se fosse o caso, ó, lá em cima, ó, observa que aqui, ó, aí ele começa a ficar um pouquinho mais quadrado. Quando eu venho e eu conecto, né? Eu vou tirar essa massa aqui, ó. Então eu vou criar essa conexão. Eu tenho que tirar essa ponta. Essa minha pegada e a movimentação com a máquina vai arredondar a aresta. Vocês têm que dividir essas informações, tá? Uma coisa é um corte quadrado, uma coisa é arredondar a aresta. Arredondar a aresta está muito mais relacionado à conexão, tá? Sempre que tu conecta, tu arredonda. Sempre, 100% das vezes. Mas, Felipe, 100% das vezes. Tu consegue arredondar mais e tu consegue arredondar menos. Mas 100%, 99%, tem um caso diferente, tá? Mas 99% das vezes, tu vais arredondar. Legal? Resumindo, gente, se tu quiser deixar um cabelo black, por exemplo, com desenho todo quadrado, tu não pode desconectar ele. Tu tens que deixar ele desconectado, tá? A Cleusa perguntou, para fazer o pezinho, a posição correta do corpo é em frente ou um pouco para frente, na parte da costeleta?
geralmente tu vai estar bem de frente com a ação, tá? Mas se tu sentir necessidade, tu podes mexer o teu corpo. A posição corporal, ela interfere muito na cabeça do cliente. Às vezes ele tem uma região diferente, um ângulo diferente, um afundamento diferente, e tu não vai conseguir fazer tão bem de frente, tu vai precisar mudar a tua posição corporal, assim como o teu tamanho de mão, teu tamanho de perna, teu tamanho de braço. Então a minha dica é, na maioria das vezes, a posição é em frente, mas se tu te sentir desconfortável em alguma região, mexe os teus pés, dá um passinho pro lado direito, dá um passinho pro lado esquerdo, vai te ajeitando até tu encontrar uma posição que seja confortável para ti e tu consiga fazer aquela técnica com mais facilidade, tá? Boas perguntas. Vocês conseguiram entender quando eu expliquei sobre o quadrado e o arredondado? É porque a maioria entende o quadrado como essa parte aqui de cima quadrada. Mas se tu corta totalmente reto aqui em cima, não quer dizer que ficou quadrado, entendeu? Porque se tu conectar, tu vais arredondar de novo. É um assunto um pouquinho mais complexo. Beleza. Penteou, ó, agora a gente vai tirar essa massa aqui, né? Que a máquina não pegou tão bem. Vou girar um pouquinho a cabeça dele, vou abaixar um pouquinho, e aí eu venho, ó, lateralmente. Tiro. Ó, vou tirar toda essa massa. Então aqui, ó, eu tô conectando esse cabelo, ó. Eu tô criando essa conexão e tô tirando massa. Então quando eu tiro essa massa, eu tô tirando uma massa que tá vindo lá da aresta. E quando eu crio essa conexão, eu arredondo a aresta. É porque existem muitas técnicas que colocam uma aresta arredondada como errado. E eu posso dizer tranquilamente, eles estão completamente errados em tratar dessa forma, tá? Porque a aresta arredondada é a maioria das técnicas que a gente faz, a maioria dos cortes que a gente faz esmagadoramente, tá? Esmagadoramente. Por isso que eu sempre falo para vocês, existem técnicas que servem para a rede social e existem técnicas que servem para a vida real, o que tu faz na tua vida real. Tem os cortes que são cortes artísticos, né? Que são feitos só para apresentar e que tu, pô, sinceramente, corte artístico na tua barbearia, de 500 clientes, talvez tu tenha um. E olha lá. É interessante tu aprender só para melhorar tuas técnicas, refinar, né? Perfeito. Aí agora aqui, ó, eu vou dar uma lapidada com o pente corrido. E nesse caso, é sempre interessante tu cortar, eu vou virar ele para frente do espelho, tá? Ó, virei ele para frente do espelho. Perfeito. Vou soltar bem esse cabelo. Vou soltar bem ele. Pentezinho jacaré, tá? E aí eu vou olhar, ó, no espelho para ver como é que estão os dois lados. Tá, beleza. Aí, nesse caso, esse cabelo, ele tem esse comportamento aqui, ó, na naturalidade dele. Então eu vou desenhar. Deixa eu virar de frente para vocês entenderem o que eu estava falando sobre aresta, sobre arredondado, sobre quadrado. Ó, observem o seguinte, observem o contorno do cabelo, todo o contorno do cabelo dele. Vou ficar aqui atrás para destacar minha camiseta, tá? Muitas vezes eu faço o seguinte, eu pego uma toalhinha branca e eu coloco ela no fundo, assim, ó, se eu tenho roupa preta, tá? Só para ver bem o destaque do cabelo do cliente. Então, quando a gente fala no topo, a gente está falando aqui, ó. Quando a gente fala na aresta, olha só, ela arredonda e quadrado. Então, ó, quadrado, arredondo, topo. Então, é lateral, aresta e topo. Esse arredondado é da conexão. Esse quadradinho é da máquina que eu passei reta, certo? Aí eu venho, eu observo aqui, ó, solto o cabelo dele, e eu venho com a tesoura dentada, ó, dando o contorno
e lapidando essa parte aqui. Ó. Essa técnica, ela é assim, ó. A ponta da tesoura, ela tem que apontar para fora do cabelo, ela não pode apontar para dentro, para fora. E eu vou bater com o meio da tesoura, ó, e saindo, tá vendo, ó? Eu bato saindo. Bastante firmeza nos pés para estabilizar o movimento e olhando bem no espelho. Com o tempo, tu podes vir com a tua tesoura de corte e aí trabalhar os fiozinhos, só para dar o contorno. A minha mão esquerda estava apoiando nele aqui, ó. Então veio. Legal, vi ali no espelho, aqui, ó. Olho no espelho, aqui. Legal, olho no espelho, aqui, ó. Eu boto meu dedo e paro. Olho no espelho, aqui, ó. E paro. Vocês estão conseguindo entender essa técnica aqui, gente? Ó, olho no espelho e bem aqui, ó. Olhei no meu dedo, cortei. Olho no espelho, cadê? Aqui. Excelente. Beleza. Então aqui a gente está basicamente feito. Vou pegar o secador só para limpar bem ele. Fecha o olho. Isso. Perfeito. Bora pro degradê? Tranquilo até agora? Tem alguma dúvida aí ou posso segui-lo? Posso seguir? Simbora. Então tá. Então agora, vou subir bem ele. Agora a gente vai pro degradê em si, né? Pro taperzinho aqui, ó. Nessa lateral. Fazendo a aula bem passo a passo, bem detalhada, hein, gente? Então, a gente já passou o pente 2, né? Então agora a gente vai trabalhar a zero, fechada, escovinha na mão. Veio, vou criar uma marcação. Nesse caso, eu vou fazer um pouquinho mais alto, tá? Ele mandou uma foto de referência para mim, então é um taperzinho um pouquinho mais alto. Então eu venho, ó, vou bater um pouquinho mais alto com essa inclinação aqui, ó. Por quê? Para fazer o degradê apontando para lá, não subindo reto. Então eu venho, ó. Bati. Bati. Perfeito. E aí eu vou vir com a máquina de acabamento, essa daqui, ó. E vou tirar esse restante. Essa retirada aqui tu usa as costas da máquina, tá? E ó, eu vou puxar a pele dele porque essa região tá meio arredondada do crânio dele, ó. Ó, veio com as costas. Perfeito. Limpou. E limpou. Excelente. Vou dar um tapinha com a shaver. A Final Touch da Mega. Essa maquininha aqui, ó. Pra ficar mais baixinho ainda. Aqui fazendo o movimento C, tá? Assim, ó. Fechou, beleza, nossa base tá bem feita. Agora, a gente vai trabalhar com o pente 1 e vamos criar a mesma marcação, mas um pouquinho mais para cima, tá? Então veio, eu vou criar essa marcação, ó, um pouquinho mais para cima. Veio, aqui a pele dele se desloca bastante, ó. Então eu tô segurando aqui, ó. Tô segurando
e puxo. Seguro e puxo. Beleza, fiz a base. Raspei bem. Raspei bem? Legal. Agora vamos trabalhar. Eu gosto de trabalhar o taper assim, tá? Vamos trabalhar com a marcação de baixo. Eu venho com o pente 1,5, o pente meio, desculpa, o especial, fechado. E eu vou trabalhar aqui, ó, um movimento C, utilizando as costas da máquina, não a ponta, mas as costas. A marcação não vai sair, tá, gente? Então vou esticar bem a pele dele aqui, ó, para facilitar para mim. Movimento C, C e C. E aí eu estou fazendo aqui, ó, e já estou observando bem a cor. Observa a cor, observa a cor, observa a cor, observa. Penteia, tá quase saindo já, né? Beleza. Show. Tá dando para ver bem aí? Tá. Agora, a gente vai trabalhar com a zero intermediária, um cliquezinho para baixo, tá? Baixar bem a cabeça dele, encontrar o ângulo certo. Vou utilizar também as costas da máquina, bem as costas da máquina, tá? E em algumas regiões vou trabalhar mais com a ponta. Ó. O que é importante aqui é que quando eu estou trabalhando, eu estou com a máquina sempre em contato com a pele do cliente. Eu não estou saindo, eu estou sempre trabalhando aqui, ó, em contato com a pele do cliente. Fechou? Agora a gente vai trabalhar o pente 1 aberto. Bora lá. Posiciono e a gente vai trabalhar em cima dessa linha, usando as costas da máquina, fazendo um movimento puxando. Então veio. Puxa. Essa é a parte onde a gente controla mais a cor do taper, né? Então eu estou passando e estou controlando a cor do taper. Ó, observa. Observa. Vou no ponto onde tem um pouquinho mais de cabelo. Ó, olha ele começando a se desenhar. Baixei a orelha, aqui o cabelo nasceu lateralmente. Então eu vou trabalhar ele, ó, lateralmente. Limpo. Veio. Trabalhou. Perfeito, ó. Legal. Agora eu vou pegar o pente 1,5, agora sim o especial, ele fechado, tá? Eu vou criar a conexão do pente 1 com o pente 2 que nós trabalhamos inicialmente. Vamos lá. Mesma coisa, as costas da máquina e puxando bem o movimento, ó. Estou ouvindo bem o barulhinho da máquina, né? Tem que ouvir. Penteia. Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, pode botar aí, tá, gente? Tá dando pra ver bem aí, não? Ó. Perfeito. Aí agora, cara, tem uma técnica que eu gosto bastante, tá? Que é assim, ó. Pegar o pente meio especial, né? Pega o pente meio e deixa ele totalmente aberto. O pente meio totalmente aberto, ele tem uma região de corte muito pequenininha. E aí ele meio que vai tirando o cabelo, cortando o cabelo bem aos pouquinhos, assim. Então ele serve como uma técnica de lapidação muito boa, tá? Funciona muito, muito mesmo. Então eu venho aqui e observo, tá, como é que tá a cor e tal, não sei o quê. Eu venho com as costas dele e a gente vai lapidando o degradê. Lapidar o degradê é basicamente observar aonde é que está um pouquinho escuro
e trabalhar aquela região mais escura. Ó. Tem, até tem. Mas só que sempre na lapidação a gente vai... É que não dá pra... É que assim, a questão... Dá pra fazer um degradê até com um pente só, sabe? Mas a questão não é essa. A questão é que cada cabelo tem os seus desafios. Então tem cabelo que tu vai precisar de mais pente, que tu vai precisar lapidar, vai precisar voltar. Não dá pra ficar preso. Tô utilizando o pente 1 aberto, tá? Não dá pra gente ficar preso a só 2 pentes. A gente pode ter como base os 2 pentes, mas analisar, tá, pô, beleza, ficou mais escuro, ficou mais claro, pega apoio de outros pentes. Não faz sentido a gente ficar preso a 2 pentes. Nem as pessoas que gravam vídeo ensinando com 2 pentes utilizam todo o cabelo 2 pentes, porque a gente sempre precisa lapidar, ajustar, melhorar. Então, na teoria, dá para fazer técnica de 2 pentes. Na prática, não dá. Na prática, tu vai precisar pegar cabelos, voltar, olhar, onde é que está marcado, onde é que está assim, e a gente utiliza mais pentes para conseguir ajustar com mais facilidade. Ó, beleza, uma pegada bem natural. Vira a cabecinha lá pro outro lado. Isso aí, ó. Fechou, uma pegada extremamente natural, tá? Vamos para a parte de trás? Legal, pegou bem a filmagem. Vamos para a parte de trás. Tá tranquilo? Tá? Então tá bom. Vou tentar subir um pouquinho mais. Agora aqui tu baixa bem a cabecinha. Isso aí, garotos. Vamos lá. Vou tentar fazer essa parte aqui sem ficar na frente de vocês, tá? O taper ele é mais chatinho de gravar, de filmar, porque eu tenho que ficar muito de lado. Mas a ideia vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Então eu venho, vou criar uma... Aí, só voltando, né? A gente já criou essas 2 linhas aqui, ó. E isso ajuda muito para a nossa referência. Então, ó, eu venho, vou criar a base da 0 fechada. Veio 0 fechada. Ó. Criei a base. Beleza. Agora eu vou fazer uma breve curvatura. Já mostro para vocês, tá? Ó. Legal, ó. Aqui. Fazer do outro lado. Aí. Beleza, ó. Volto raspando. Só para garantir. Vou passar também a maquininha de acabamento. Vou passar também a Final Touch. Aqui tem que raspar mais, peraí. Final Touch. Excelente. Agora, vou criar uma marcação com o pente 1 lá em cima. Pente 1 fechado. Isso, bem aqui, ó. Mais altinho mesmo. Show. Vou girar.
Volto raspando. Raspo bem. Beleza, agora a gente tem duas marcações que a gente precisa lidar, né? Com a marcação de cima e com a marcação de baixo. E a gente vai fazer o mesmo esquema do anterior. Pente meio. Ah, cara, aqui eu vou fazer um pente meio fechado, né? Eu fiz o pente meio fechado, vou fazer ele fechado. Poderia até fazer aberto, tá? Mas eu vou fazer fechado direto, fazendo bastante movimento C. Aqui na parte do taper, geralmente a gente faz o movimento C por causa da curvatura aqui do pescoço, né? É difícil é raro a gente fazer um movimento mais reto. Então aqui a gente geralmente quebra essa linha, ó, com o movimento C. Não vai quebrar totalmente, né? Mas ó, movimento C. Aqui no centro com uma concentração maior de cabelo. Então a insistência maior da nossa parte, né? Aqui ele tem menos cabelo, então vai ser um pouquinho mais fácil, ó, na hora de trabalhar. O cabelo dele está nascendo nessa direção, por isso que eu estou fazendo assim, ó. Não estou fazendo assim, né? Estou mudando a minha direção para conseguir pegar bem esse cabelo. Aqui é a mesma coisa. O cabelo nasce lateralmente. Beleza. Ó, certo. Aí vai apagando aos poucos, né? Essa é a ideia, vai apagando aos poucos. Agora, 0, um cliquezinho para baixo, tá? E olha que uma coisa interessante, né? Eu tô com a máquina ligada há bastante tempo, né? Ainda mais que eu tô explicando, então demora sempre um pouco mais demorado. E aí, cara, por mais que eu tenha usado a máquina há muito tempo, ó, vou encostar na pele dele. Não tá quente, entendeu? Máquinas boas, né? Bem cuidadas e com uma boa lâmina, com tecnologia, né, de resfriamento, essa daqui eu nunca esquentei ela, nunca consegui esquentar ela, tá? Então é importante isso na máquina, tá? Beleza. 0, um cliquezinho para baixo, mesmo movimento, tá bom, gente? Aqui, se tu não tiver muita habilidade ainda com a máquina, tu podes dar mais um clique para baixo, tá? Porque um clique só fica bem agressivo. Então, como aqui eu já tenho um pouco mais de prática, né? Eu dou só um clique, mas tu podes dar mais um se tu quiser, para ter uma margem um pouco maior, tá? E aí, outra coisa que tu podes fazer também, por exemplo, aqui, ó, uma velocidade, duas velocidades. Tu podes baixar a velocidade da máquina. E aí tu vai ter um pouquinho mais de sensibilidade e vai ser menos agressivo, né? O toque vai ser mais fácil, tu vai ter mais controle sobre a marcação, tá? Diminuir o RPM é bem interessante. Para quem está começando, às vezes, né, pega uma máquina com RPM absurdo, em algumas situações pode atrapalhar, tá? Beleza, aqui um pouquinho mais para cima eu vou abrir bem, porque eu vi uma parte mais escura. Beleza. Voltei. Aí é aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Eu tô cortando, mas eu tô com o cérebro ligado, né, cara? Eu tô observando o que eu tô fazendo. Ó, tô utilizando mais a ponta aqui, ó. Perfeito. Eu vou voltar, não fiquei satisfeito. Vou voltar com o pente meio fechado, vou dar mais uma trabalhadinha, vou ajustar. É isso aí. Uma das coisas que eu queria fazer essa live assim, totalmente ao vivo, porque eu acho que essa é a melhor maneira de eu mostrar para vocês o que é a realidade, sabe? Porque no vídeo a gente acaba parando, voltando, depois tem a edição do vídeo e tal. Mas na live, cara, não dá para esconder nada, entendeu? Na live a gente mostra tudo, ó, todos os detalhes. Para que quando vocês cheguem aí na vida real de vocês, né? Também aprendam a lidar com os problemas que a gente enfrenta. Por isso que o degradê não tem como. O degradê em vídeo, a sequência de pentes é o ouro, né? Ah, um pente tal, depois aquele, depois aquele. Tudo dá certo. Tudo dá certo no vídeo. Agora, ao vivo, meu amigo, muda completamente, né? A gente tem que lidar com essas situações. Ó, e é o que vocês enfrentam, né? Aqui, ó, marcação do pente 1. Pente 1 totalmente aberto. Movimento C. Vamos começar a controlar a cor. Bora lá. Baixa bem. Aí, garoto. E movimento C.
Ó, aqui, ó, geralmente tem uma concentração maior, né? A gente vai insistir um pouquinho mais. Se não apagar, não tem problema. Depois a gente volta com outro pente. Beleza. Vou virar um pouquinho para vocês. Baixou bem. Show de bola. Vamos seguindo para o outro lado. Beleza, aqui a gente já está chegando no final agora. A gente vem para o pente 1,5 especial, um pouquinho mais para cima para controlar a cor. Ele fechado, tá? Ó, e mantém o mesmo movimento. Limpa, trabalha, limpa, trabalha. E eu vou fazendo isso no cabelo inteiro. E aí é aquela coisa, né? Olha, observa, liga o cérebro, não deixa desligado. Ó, como é que tá? Ah, beleza. Aqui é um pouquinho mais escuro, então solta o braço. Vai. E, ó, outro detalhe, né? Olha aqui os meus movimentos, cara. Sempre soltando o braço, tá vendo? Barbearia é o seguinte: se for pra tu errar, erra pra mais. Não erra para menos. Pelo menos se tu errar para mais, tu vai entender o limite das coisas. Se tu errar para menos, tu nunca vai entender o limite das coisas. Então, solta o braço, principalmente para quem está começando, tá? Principalmente quem está começando. Ó, maravilha. Agora, a gente vai quebrar a linha de vez. Foi o pente 1 que nós marcamos, né? Pente 1, cliquezinho para baixo. Tá, só um clique. Simbora. Trabalhando naquela marcação. E aí depois que a gente quebrar essa... Aqui tá tão escuro, ó. Aqui tá tão escurinho que eu vou até fechar totalmente, tá? Vou trabalhar com pente 1 mesmo. Às vezes acontece. Às vezes a marcação do pente 1, a gente tem que usar o próprio pente 1 para quebrar essa linha. Agora eu vou voltar. Mais um clique para baixo. Perfeito! Vocês lembram a técnica que a gente utilizou para lapidar? Vou usar de novo. Basicamente usei a mesma sequência, né? Mas variando uma coisinha ou outra porque são desafios diferentes. Então eu venho, ó, um cliquezinho ou totalmente aberto. Eu vou usar totalmente aberto, tá? Para ter um pouco mais de sensibilidade. Borracha, né? Observa. Interessante. Não saiu. Fechei um pouco. Estou usando o cérebro. Usa o cérebro. Ó, ainda não. Vou fechar totalmente. Ah, legal. Agora tá pegando. Tô ouvindo barulho. Voltei. Não pegou. Fechei um pouquinho. Opa. Pegou. Deixa eu olhar de fora aqui. Foi. Fechei. Abri. Usando o cérebro, né? Girou. Observou. Deixa eu pegar bem a luz pra todo mundo ver bem. Vamos lá. Ó, legal. Baixa bem a cabecinha, baixa bem. Isso, garoto. Show de bola. Ó. Pegar bem essa posição aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, dá pra gente dar uma trabalhadinha melhor, né? Ó. Todo mundo consegue ver? Você consegue ver essa marcaçãozinha aqui, ó? Então, ó, eu vou esticar um pouquinho a pele dele, ó. E vou trabalhar essa marcação com movimento em ponta. Eu fechei totalmente... Mas ele não tá saindo. Pô, não tá saindo, cara. Beleza, não saiu. Eu fechando totalmente com aquele pente, eu vou um para baixo.
abro, 0 aberta. Foi. Opa, agora o bicho vai sair, hein? Usando bem a pontinha. Delícia, agora sim. Agora sim. Aqui eu estou basicamente usando o movimento C em ponta. Outro lado, baixa bem a cabecinha. Deixa eu ver, pegar uma boa luz. Ótimo. Show de bola. Simples, hein? Caramba, eu vou dizer para vocês. Simples, simples, simples para a gente fazer. Agora, eu vou fazer esse lado aqui. Eu não vou fazer o outro, gente, só para não ficar algo muito, muito longo, tá? E também para ele não ficar muito tempo sentado. Mas é a mesma coisa, né? Não muda nada, né? Exatamente a mesma coisa. Mas, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver bem. Observa aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Olha lá. Vou mostrar primeiro do pessoal do TikTok, ó. Ó, olha aqui, ó. Olha esse navalhete aqui, ó. Ó, agora o pessoal do YouTube. Ó, olha esse navalhetezinho, coisa linda. Olha que legal. Esse navalhete aqui, gente, vou ver se é um ângulo que pega os dois. Aqui pega os dois, né? Aqui pegou os dois, né? Estão vendo os dois? Pra cá. Aqui, ó. Eu vou só quebrar ele, ó. Aqui, ó. Ó, quebrou. Ele sai, pá, e aí a gente trabalha uma lâmina novinha. E aí eu vou pegar um cremezinho. E aí o creme é o seguinte, esse creme, pega o creme mais barato que tu já viu na tua vida e utiliza. Porque aqui a gente não precisa de muita emoliência, entendeu? Economiza aqui, gente. Economiza, tá? E ó, passou um pouquinho. Passou, beleza. Umidificou um pouco. Legal, se quiser tirar o excesso, ó, com as costas, ó. Tirou o excesso com as costas. Agora eu vou ter que encontrar um ângulo para mostrar para vocês, né? Veio, posicionou o rosto, geralmente, ó, ele mais deitadinho assim fica fácil, tá? Veio, ó. Olha só como fica... Cara, isso aqui fica... Isso daqui é o que deveria ter em toda a barbearia do Brasil, tá? Facílimo de trabalhar, ó. Bastante apoio. Com o desenhozinho que a gente já fez, né? Facílimo de trabalhar. Ô, delícia, ó. Show de bola. Deixa eu pegar um papelzinho. Aí sabe o que é bacana também? Eu vou mostrar bem de perto para vocês. E aí eu vou ter que mostrar no TikTok e no YouTube. Pera aí. Vou primeiro no YouTube agora. Observa, ó. O pessoal do TikTok não vai ver, tá? Observa, ó. A pontinha dele, ó. Aqui, ó. Ó. Olha como ele protege, ó, o canto aqui, ó. E aqui, ó. Agora o pessoal do TikTok. Ó. Olha como ele protege o canto, ó. Aqui em cima e aqui, ó. Isso evita de cortar. Evita cortar o cliente. É top. Para quem está começando, é simplesmente fantástico e facílimo de trabalhar. Se chama navalhete higiênico, tá? Navalhete higiênico. Dependendo... Quem é aluno meu, tá, gente? Compra esse navalhete higiênico aqui e paga mais barato do que a lâmina tradicional. É uma vantagem, um diferencial que tu podes ter aí na tua barbearia. Show? Curtiram? Querem tirar alguma dúvida? Pode botar aí. Gostaram? Bacana? Show de bola. Toda vez que eu mexo na alavanca eu desligo a máquina? Não, não precisa. Não precisa não, tá? Pessoal, muito obrigado. Só um detalhezinho importante, tá? Sempre descarta, não bota em cima da tua bancada. Vou descartar. Descartado. Espero que vocês tenham curtido. Próxima semana, de segunda-feira a quinta-feira, semana do Degradê Perfeito. Estão todos absolutamente convidados, hein? Espero vocês às aulas 8 horas da noite. Para quem realmente quer aprender, quer se dedicar e quer se diferenciar nesse mercado da barbearia. Pessoal, beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com essa aula aqui. Tamo junto, valeu. Até mais.